Bom dia, galerinha. A gente vai falar hoje sobre a colonização espanhola, né? A gente falou já nas últimas aulas sobre as navegações, o absolutismo, e lá no início a gente comentou sobre o quê? A gente comentou sobre os povos pré-colombianos. Então a gente vai saber como ocorreu a tomada, por exemplo, de alguns desses povos, né? Lembrando que isso daqui é um resumo bem resumido, né? Não vou dar uma aula completa para vocês a respeito de tudo isso, como eu faria numa sala de aula completa, né? Então, galera, a gente sabe que os portugueses, eles saíram lá da região dele em busca de preciosidades e também por causa da influência da igreja portuguesa aos espanhóis, né? Os portugueses por causa disso, preciosidades e a influência da igreja, né? Então, qual foi o grande impacto aqui na região das Américas, né? Ocorreu uma morte, um genocídio em massa. Eles mataram de povos em sua totalidade, ficando só resquício arqueológico para alguns povos, como parcialmente afetaram alguns outros povos. Então, ao passo que o continente ele aumenta, claro, em troca de comércio por influência dos espanhóis, muitos povos vão perdendo sua cultura. Vale você saber o seguinte: 1492 se tinha muitos povos que viviam desde florestas tropicais a civilizações que faziam grandes impérios, como a gente estudou lá no caso dos astecas, dos incas principalmente. A gente tem essa noção, né? Então esses povos tinham culturas, línguas, organização social diferentes, religiões, e tudo isso assim, com a chegada dos espanhóis e com essas guerras, foi perdido, né? Pelo menos assim. Lembre que os astecas são o povo que dá origem aos mexicanos, praticamente, né? Se estabelecem lá na Mesoamérica. Então vale lembrar. Então, assim, quais foram as transformações que se teve com a chegada dos espanhóis? Grande morte de massa de indígenas, a gente tinha 50 milhões aqui, você tem por guerra, por doenças trazidas pelos espanhóis, né? Europeus. Não que eles trouxeram a doença e jogaram lá, não, no corpo deles. Eles trouxeram, os indígenas ficaram doentes, não tinham um sistema imune adaptado a esses tipos de doenças e acabou morrendo um a um dessas doenças, né? E eles nem tinham medicina avançada também, tem isso. Eles trabalho compulsório, os que eles escravizavam, eles botavam para trabalhar até exaustão, é complicado. E maus tratos, principalmente maus tratos da parte deles, né? Então, em 1492 se tinha todo esse cenário bom, né? Que 42 é quando Colombo chega, e depois com a chegada de alguns oficiais, como o Hernán Cortés, o Francisco Pizarro, vai caindo algumas das mais importantes sociedades naquela época, tá? Então, para os povos sobreviventes, cara, sobrevivi à invasão espanhola. O que ia acontecer comigo? Bom, você ia perder sua terra, né? Porque agora é de domínio deles. Você ia ficar imposto às leis dele. Você ia trabalhar sob o sistema de leis, né? Ia ter que se adaptar à moeda, ia ser colonizado e também catequizado, né? Para acreditar no que eles acreditavam, tá? Ia sofrer preconceito, claro, eles muito preconceituosos, e como eu já disse, muitas das populações foram destruídas no mais geral da coisa, tá? Então se deixou muitas marcas na América Latina, tá bom? E alguns pesquisadores até acreditam ser o maior genocídio da história. Matou-se muita gente a troco de nada. E olha que de morte a gente já falou aqui de muitas, né? Que chegou às casas dos milhões. Então, imagina só. Então vamos falar aqui da queda de algumas sociedades importantes. Então vamos traçar logo uma linha histórica. 1492, Colombo chega. 1521, Hernán Cortés derruba o governo dos astecas. Um jovem oficial. Em 1532, ocorre a queda dos incas para Francisco Pizarro. Lembre-se que em 1500 o Brasil também estava sendo colonizado aos poucos, né? Morreu muitos índios também no Brasil, né? Vale lembrar isso aí.
Então, como é que aconteceu, no caso, a dominação por parte dos espanhóis sobre os astecas? Então, lá de Cuba, vem um jovem comandante chamado Hernán Cortés. Vale lembrar aqui, deixa eu até pegar aqui a página para ver. A região tá. Ele partiu de Cuba, no caso, não que ele vem de Cuba, ele partiu de Cuba e desembarcou em Veracruz, hoje no México, certo? Então, chegando ali, ele é recepcionado, né? No caso, ele vai, no caso, a Montezuma, né? E só que o Montezuma o recebe bem, né? Inclusive, ele fica no castelo, não lembro se é castelo, enfim, ele fica na moradia do Montezuma. Só que foi um erro grande dos astecas, porque quando os espanhóis se aproveitaram disso, eles mataram várias pessoas em templos astecas. Lembra que os astecas eram muito ligados às religiões, então acho que 2.000 astecas foram mortos ali por espanhóis. Nisso que aconteceu, o próprio Montezuma depois foi morto, porque ocorreu uma rebelião depois da morte desses 2.000. Muitos dos espanhóis foram expulsos lá de Tenochtitlan, né, pelo pessoal que estava lá, os astecas. Só que ocorreu uma grande rebelião, uma grande guerra ali entre espanhóis e os astecas. Só que aí os espanhóis foram colocados para fora, mas Montezuma morreu, ficando sucessor dele. Só que aí o que é que o Hernán Cortés fez? Nos 2.000 mortos, vale lembrar, o Hernán Cortés não estava lá, tá? Ele só vazou antes do moído. O que é que ele fez? Ele fez um cerco. Perceba que onde é que está o Império Azteca? Está praticamente numa ilha, né? Ali em Texcoco. Então ele cercou. Ele fez um cerco. Eu falei isso em sala de aula. Ele cercou o pessoal ali. Além de muita gente que não vai conseguir, vai morrer de fome, né? Um cerco sempre é ruim. 45 dias de cerco. O que vai acontecer? Eles envenenaram a água dos astecas. Eles envenenaram. Então vale lembrar isso. Eles envenenaram a água dos astecas. E com isso, deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Hernán Cortés também. Lembra de uma. Como é o nome dela, meu Deus do céu? Malinche. Lembra de Malinche? Malinche, ela serve de intérprete. E a partir disso, ele consegue entrar em contato com os inimigos dos astecas, né, e organizar uma tomada. E assim os astecas, eles perdem o império deles. Por quê? Os astecas não acabavam por dominar vários povos, então eles tinham vários inimigos. Então o que aconteceu? Depois de envenenar, fazer um cerco e deixar eles fracos, o Hernán Cortés, ele se uniu a várias pessoas, vários povos dali, e atacou os astecas. E assim o Império Azteca cai para Hernán Cortés, um jovem oficial, tá? E foram 75 dias, na verdade, de cerco. Eu acabei esquecendo esse detalhe. Como é que ocorreu agora a queda do Império Inca? A queda do Império Inca, ela ocorre para o Francisco Pizarro. Ele chega à América do Sul lá em 1532, eu já falei. Lembra que é a região que a gente chama hoje, que é o Peru, né? Tem lá. E ele traz, na verdade, pouquíssima gente. 180 homens, 30 cavalos. Só que eles vêm com armadura e eles também têm umas armas que são chamadas de arcabuzes, que parece uma espingarda, né? Só que bem rudimentar, antiga, né? Então, ele é recepcionado também pelo líder do Inca, né? O Sapa Inca, que é o Ataúpa. Só que o Ataúpa, ele tinha um exército gigantesco, né? 30.000 soldados. Realmente. Só que o que acontece? Olha só. Como é que eu explico isso para ser mais simples? Tá, o Francisco Pizarro, ele simplesmente marca como se fosse uma espécie de reunião e marcou um local pré-determinado. O Ataúpa foi, né? E só que o Pizarro, ele se uniu a alguns indígenas locais lá também, que não eram dos Incas. E lá
no local que ele havia combinado para que eles pudessem conversar, fazer diplomacia, digamos assim, né? Ele ordena um ataque contra os incas e prende o Ataúpa. Aí o Ataúpa faz o quê? Ele diz: não, eu pago ouro e prata para que você me solte. Então, o Francisco Pizarro aceita, pega o ouro e a prata e depois ele executa o Francisco Pizarro, o Ataúpa. Caiu o Império Inca em 1532. Novamente por traição. Perceba como as coisas são, certo? E é isso, galera. O exercício já mandei, né? Então espero que eu tenha sido útil. Se não tiver em algum dos exercícios dentro desse vídeo, você me manda uma mensagenzinha lá, uma pergunta que eu te respondo, tá? Não vou dizer a resposta, posso tirar uma dúvida, tá? Valeu!